Olá, aqui é Drica Mello e agora eu quero falar sobre o tarô e os oráculos. Desmistificar um pouco isso aí, porque às vezes não tem uma fama muito boa e tem gente que vem até falar comigo do meu trabalho, que é maravilhoso, tudo, mas que eu não deveria falar que eu leio tarô e que eu faço leitura de oráculo. Mas como assim? Boa parte do meu rendimento que eu ganho, meu dinheiro vem disso e com muito orgulho. E assim, pessoas que fazem leitura de tarô e de oráculo, eu tenho depoimentos que eu até poderia colocar aqui, o ganho exponencial que as pessoas têm na vida delas depois que elas fazem essa leitura de tarô e de oráculo comigo. E eu vou explicar aqui o porquê que esse ganho vem para as pessoas. Então, primeiro eu quero começar aqui já desmistificando a fama ruim que o tarô e o oráculo têm. Por quê? Vamos lá. Primeiro, por causa das cartomantes, né? As cartomantes de fundo de quintal. Não desmerecendo, coitadas, né? Não fazem com má intenção, mas para me qualificar para fazer isso até agora de tarô, né? Não de tarô, eu comecei lendo oráculo, mas para fazer leitura de oráculo eu tive que aprender a ler tarô. É obrigatório, né? Por causa do simbolismo, gente, a vida da gente é toda simbólica, né? E tarô, o simbolismo do tarô é impressionante. E acabou que eu aprendi a ler tarô e é magnífico, é maravilhoso. Eu trabalho com a energia dos anjos e eu acabo lendo tarô de anjo. Mas o tarô mais tradicional, né, que tem, eu acabo lendo ele também para as pessoas que querem, que gostam, e é muito funcional, eu adoro, tá? Então, o que acontece são as cartomantes que não entendem mesmo da função e querem tirar vantagem das pessoas que também não entendem o que é e fazem essa leitura meia boca e que querem adivinhar o futuro, né? Falar, eu vou fazer uma adivinhação de futuro, que não é esse o propósito da leitura de tarô, né? Eu vou adivinhar o futuro para você e aí o futuro não acontece, porque esse futuro não tá escrito na pedra. E aí, tá aí a má fama do tarô. Por que que isso acontece, né? Porque daí tem uma carta lá do tarô, por exemplo, que é a carta da morte. Aí fala, saiu aqui a carta da morte, você vai morrer. Aí a pessoa fica com medo de leitura de tarô, não volta nunca mais, né? Porque não entende, não sabe o que é, não entende, não sabe fazer a leitura de tarô. Então, são as cartomantes que não estão qualificadas para realmente fazer uma leitura inteligente, bonita, como se deve de tarô. Essa é a primeira. Segundo, porque tem até gente que vem falar para mim, mas na Bíblia tá falando que não se pode fazer adivinhações. E por um acaso leitura de tarô é adivinhação? Tá vendo? Isso é uma ignorância de falta de conhecimento. Porque, primeira coisa, quem escreveu a Bíblia, né? E tava falando do quê? Então é assim, quando eu estudei história de tarô, até fala isso, né? Porque isso faz toda a parte do ocultismo, né? Olha, reiki, estudo de reiki. Teve uma época que você tinha que estudar o reiki e depois que você acabava de estudar reiki, queimar os símbolos de reiki. E tem coisa mais maravilhosa nesse mundo, mais benevolente do que reiki, só que onde já se viu você ser capaz de curar você mesmo, né? E a mesma coisa era tarô, porque tarô te coloca em contato com você. Eu vou explicar aqui o que é uma leitura de tarô, né? Você ser capaz de ver aquilo que você está vibrando, né? Então, você ter contato com esse divino que é você mesmo, né? Saber quem você é, né? Esse divino de você, ter contato com esse divino. Imagina, você não pode. Você precisa de um intermediário que é a igreja
para fazer contato com Deus que tá lá, né? Então você tá aqui, aí tem um intermediário que é a igreja e Deus tá lá. Então a igreja fala para você como você acessa esse Deus, e ai de você se você não fizer o que a igreja tá falando para você fazer, porque daí aquele Deus vai te castigar. Então era assim que era feita a comunicação entre Deus. Você precisa de um telefone, que é a igreja, para discar para você poder falar com Deus. Entende? Então, como de repente vem o tarô, que você lê e te abre, te fala como você acessa esse divino que existe em você? Não pode. Não pode, não pode. Peraí, deixa eu escrever aqui no livro sagrado que é proibido. Entende como é feita as coisas? Então não pode. Então, tá desmistificado o tarô aqui pra você? Então é isso, gente. Nós estamos em 2021. Então acontece que a mente é uma caixa fechada e a gente precisa entender isso. A mente é uma caixa fechada de conceitos. Quando eu estudei, eu até tô fazendo um quadro agora que chama The Gateless Gate, que eu tô falando exatamente disso. A mente é uma caixa fechada de conceitos. E para a gente colocar um outro conceito lá dentro, a gente precisa passar por essa linha. Quando eu estudei hipnose, dá para ver perfeitamente essa linha. Por isso, a hipnose é uma ponte que cruza essa linha. Por isso que a gente faz hipnose para parar de fumar, porque você acredita que você é fumante. Daí a hipnose cruza essa linha e vai lá e fala: ei, aqui não tem, você não é mais fumante. Entende? Tem um trauma. A hipnose entra lá dentro e fala: não, esse trauma não existe. Entende? Porque tem essa linha que fala, e quem tá em negação, né? Você já tá em negação, então você não tem como negar que você tá em negação, entende isso? É um paradoxo daí, não tem como. A pessoa que tá em negação nunca vai dizer o contrário da negação dela, né? Então é muito difícil. Então o simbolismo daí, que inclusive tá no tarô, é uma ferramenta enorme para entrar nessa mente e brincar com ela e dar um jeitinho de entrar e mostrar o que tá por trás, o que tá escondido. Então por isso que a vida, os grandes mestres falam muito por metáfora, por causa desse simbolismo, que é uma maneira de tentar, né, falar de outra maneira com essa mente, de tentar, é uma maneira sutil de tentar fazer esses conceitos entender de outra maneira, tá bom? Porque o que acontece é o seguinte: nós estamos criando a nossa realidade de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que a gente pensa, e essa crença, esse pensamento gera um sentimento na gente. Esse sentimento é como se fosse uma onda, é uma onda de energia que vai para o universo, que é aquilo que a gente vibra, né? E essa vibração gera essa frequência, né? Como se fosse uma onda de rádio que vai lá e sintoniza com a estação que a gente tá emitindo essa onda, né? Então vamos supor, eu tô vibrando dor, a minha dor vai lá e conecta com a estação dessa dor que eu tô vibrando. Eu tô vibrando alegria, a minha alegria vai lá e conecta com a estação dessa alegria que eu tô vibrando. É a isso que a lei da atração trabalha para conectar essa onda de frequência que eu tô vibrando com aquilo que eu tô vibrando. Então, só que muitas vezes eu tô querendo outra coisa, porque são mentes, né? Tem a mente subconsciente, a mente consciente e a mente hiperconsciente. Então, muitas vezes eu falo: poxa vida, eu tô aqui numa escassez,
mas eu não quero isso, né? Então vamos supor que você tá numa situação muito financeira, muito difícil, e você tá querendo sair dessa situação financeira e você tá muito preocupado com isso. E você fala, poxa vida, mas eu quero muito sair dessa situação, mas eu não tô conseguindo. Mas você tá preocupado demais com aquilo, o que você tá vibrando? A sua escassez, a sua preocupação. E essa onda de sentimento que você tá com essa preocupação é o que tá te conectando com mais disso, com mais disso. Só que você não tá conseguindo ver, porque na verdade o que você quer é sair dessa situação. Entende? Então, quando você faz uma leitura de tarô, o que o tarô te mostra é exatamente o que você tá vibrando. Te mostra isso. E aí você consegue mudar esse padrão. Quando você vai lá e muda esse padrão, você fala, poxa vida, então como que eu faço para mudar esse padrão? É pensando diferente. Quando você consegue pensar diferente e sintonizar, né, uma outra vibração fora, você consegue mudar esse padrão daí. É não se preocupando mais também, ainda que você veja toda a tua situação, mas você muda essa frequência, você começa a atrair coisas diferentes para você. Então, porque a mente, ela consegue ver aquilo que a gente está querendo, ela não consegue ver aquilo que a gente está vibrando muitas vezes. E uma boa leitura de oráculo, de tarô, consegue ver, consegue ler exatamente aquilo que a gente está vibrando. E aí, a gente consegue ficar consciente daquilo que a gente realmente quer manifestar. A gente consegue ir lá e consertar como se fosse o código-fonte da gente mesmo, né? Consegue ir lá e consertar, redesenhar o código-fonte, fazer redesenhar exatamente o nosso programa daquilo que a gente de fato quer manifestar. É muito mágico isso, porque muitas vezes a gente não consegue ver. Não consegue ver, tá na nossa cara e a gente não consegue ver. É muito mágico. É conectar com esse divino da gente mesmo, né? Porque muita gente nem acredita nisso. Nem acredita nisso, fica só dando porrada, né? Como se você estivesse na água, se afogando, querendo sair dali, sem saber nadar, e as pessoas falando, mas tem que aprender a nadar. Não, mas eu só quero sair daqui, eu só quero sair daqui. Não consegue entender. Não consegue entender. É muito louco, muito mágico e muito preciso. Precisa experienciar. A primeira vez que você consegue experienciar, fazer acontecer, daí você fala, é isso. Porque a mente daí precisa, como se precisasse de prova, entende? E o oráculo, o tarô, é uma ferramenta que te mostra isso. Te mostra, fala, é aqui que tá o ponto. É isso que tá acontecendo, entende? Então tem gente que chega para mim para ler tarô e fala, como que eu faço para conseguir, sei lá, o meu namorado de volta? Já teve caso de vir aqui uma pessoa ler tarô comigo porque, sei lá, fala, terminei meu namoro e eu quero saber o que eu preciso fazer para eu conseguir meu namorado de volta. E na verdade o que o tarô mostrou era um padrão da pessoa que todos os relacionamentos dela estavam acabando. Porque ela não tinha amor próprio. Então, o que estava acontecendo? Esse padrão estava mostrando relacionamentos que estavam justificando a falta de amor próprio dela. Eram relacionamentos que só davam porrada nela. Só davam porrada nela, porque justificavam essa falta de amor próprio mesmo. Então, por mais que ela gostava das pessoas, né? Ela não gostava dela. E essas pessoas que vinham para ela justificavam essa falta de amor próprio. Então eram relacionamentos abusivos que judiavam dela. Então, na verdade, o que ela precisava era se amar, gostar dela mesma. Então não adiantava ela ou tentar voltar com aquele relacionamento ou procurar outro relacionamento, porque os relacionamentos iam judiar dela de novo. Ela precisava gastar um tempinho
para aprender a se amar. Porque daí quando isso acontecesse, né, que aconteceu depois, ela ia conseguir um relacionamento que ia justificar esse amor que ela tinha por ela mesma. Entende? Então vai lá e arruma o problema da pessoa na raiz. É isso que faz, mostra o que de fato está acontecendo. É mágico, é forte e é poderoso. Então não é uma formulazinha mágica que fala, ai, vai lá, toma 3 gotinhas de água com açúcar que você vai conseguir um namoradinho fantástico, tá vendo? Não é isso que tarô faz. Ele vai lá e arruma o seu problema na raiz. Então é isso, eu faço, esse é meu trabalho que eu adoro fazer. Eu trabalho com arte e eu trabalho com isso. E para fazer isso, você tem que entender de autoconhecimento, você tem que entender o que é a vida. Porque, por exemplo, como que eu iria falar disso de amor próprio com a pessoa sem entender o que é amor próprio? Entende? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que estou capacitada para não só fazer a leitura de oráculo, como para conduzir a pessoa no que ela precisa entender do que vem de resposta numa leitura de oráculo e de tarô. E eu te convido para fazer uma sessão comigo de oráculo e de tarô, porque eu amo fazer isso, eu me sinto realizada quando uma pessoa tem resultado depois de uma sessão comigo. Tá bom? Tô aqui para te responder qualquer dúvida que você tiver com isso, eu vou adorar te responder. E eu te vejo no próximo. Deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!